Boa tarde. Eu quero compartilhar com vocês um sonho que eu tive ontem. É, gente, eu não sei. Eu acredito muito que os sonhos, eles querem nos dizer alguma coisa. Eu, particularmente, acredito muito nisso. E ontem eu tive um meio cabuloso. Eu estava em um lugar, passando em uma rua, por aqui mesmo, na minha cidade. Eu vi a rua, eu vi o local exato por onde eu passava. E tinham mulheres conversando na calçada. E elas falavam sobre Deus e igreja. Aí eu, atrevida, cheguei e perguntei de qual igreja elas eram. Aí uma me respondeu. Eu não conheço as pessoas que eu vi em meu sonho, eu não conheço. E uma delas falou de que igreja era e ela estava meio que comentando quando eu cheguei. Ela falava para outra sobre a questão do marido dela estar visitando uma igreja e outra, que ela não concordava com isso. Ela falando, aí ela comentou isso comigo. Aí ela pegou e falou assim: eu acho assim, se uma pessoa já tem uma igreja onde ela congrega, é membro, para que ficar visitando outras igrejas? Isso vai confundir a cabeça dele. Eu já falei para ele que se ele continuar fazendo isso, vai confundir a mente dele. Ele vai acabar querendo trocar de igreja. A preocupação dela era de ele querer sair da igreja na qual ele congregava. Aí eu peguei e comecei a contar para ela sobre uma experiência forte que eu vivi com Deus, que eu faço isso. Eu acredito que todos os dias da minha vida eu conto sobre essas experiências. Se passa algum dia sem eu contar, são mínimos. Na maioria das oportunidades, sempre que eu tenho uma oportunidade, eu falo. Então, no meu sonho, eu comecei a contar sobre a minha experiência. Eu comecei a contar para aquelas mulheres e eu falei para ela, falei, olha, eu tenho visitado igrejas, mas eu não sou membro ainda de nenhuma igreja, eu não congrego em nenhuma igreja, eu visito. E aí uma mulher virou para mim e falou assim: ele mandou falar para você sobre aquele seu pecado. Não tem aquele seu pecado? Ele não foi perdoado, não. No sonho veio uma coisa que eu fiz, mas que eu acredito que Jesus perdoou esse meu pecado. Pouco antes de eu viver a experiência que eu vivi, os meus pecados, todos eles, foram perdoados. Mas no sonho, quando ela falou, que ele falou, veio, passou na hora na minha mente algo que eu fiz no passado, mas que já foi perdoado. Eu não tenho dúvida disso, não. Aí eu perguntei para ela assim: quem te falou isso? Aí ela: o diabo. Aí eu peguei e falei assim para ela. Eu fui falar assim: Jesus perdoou todos os meus pecados. Só que quando eu fui falar, eu travei. As palavras não queriam sair. E ali eu me desesperei. Mas eu me esforcei e durante o sonho eu consegui falar para ela. Mas na verdade eu estava falando pro diabo. Mesmo que as palavras não vindo com clareza, igual eu tô falando aqui com vocês agora, pá, pá, pá. Eu me esforcei e eu falei: Jesus perdoou todos os meus pecados. Então, gente, isso foi ontem, esse sonho. Comentei com uma pessoa e essa pessoa não acredita em sonhos, não. Mas isso tá um pouco aqui na mente, incomodando. O que o diabo quis com isso? O que ele quis dizer com isso? Vocês acreditam?
que o diabo, ele entrou no meu sonho, ele quis me causar mal, me dizendo que meus pecados não foram perdoados. Só que se ele fez isso, coitado, caiu do cavalo, porque eu já falei uma vez, e eu repito, e em voz alta, o que Deus fez comigo, tudo o que eu sei que Ele fez comigo, nem o diabo vai fazer eu desacreditar disso. Ninguém, ninguém. Eu sei o que eu vivi, eu sei o que Deus fez por mim, o que Ele tem feito por mim e o que Ele ainda fará por mim. Porque até o futuro, até o que Ele vai fazer, já tem sido revelado a mim. Então, se Ele quis me provocar alguma coisa com isso, perdeu tempo. Aqui não, diabo. Aqui não. Ó, você tenha fé. Tenha fé. Se você acredita em algo que Deus, a Trindade, fez por você, você acredita, não deixa o diabo colocar dúvida na sua cabeça, não. Não deixa. Não permita isso. Ele é terrível. Gente, minha vida não tem sido muito fácil não, sabe? Outro dia eu fiz um vídeo e eu falei a respeito disso e chorando. O meu marido, ele costuma falar assim, Charlene, você chora mais do que fala? Mas, às vezes, dependendo do que eu estou falando, eu sinto uma comoção inexplicável e eu choro. É como se naquele momento eu estivesse sentindo de novo aquilo que eu estou contando. É como se eu estivesse vivendo de novo, sabe? É uma coisa marcante. E quando eu falo de Deus, do Espírito Santo, eu falo de Jesus, eu me emociono demais, dependendo do que eu estiver contando, toda vez eu me emociono. Agora eu tô aqui, né? Tô cantando, tô de boa, não me emocionei, mas é porque eu tô tranquila. O sonho tem vindo hoje, por várias vezes eu lembrei. E eu fico assim, o que ele quis com isso? Mas eu acho que eu já dei a resposta, eu mesmo já tenho essa resposta. Só que ele não vai conseguir. Eu acredito no que Jesus fez na minha vida, o que Ele tem feito. Nossa, como eu acredito demais no que Ele fez. Quando Ele perdoou os meus pecados, foi um momento muito especial também. Foi antes do meu batismo com o Espírito Santo. Foi antes. O meu arrependimento, ele foi sincero. Foi verdadeiro. E ali eu senti. Na hora eu estava no meu banheiro, tomando banho e orando, conversando com Deus, contando algumas coisas e super, hiper arrependida de todos os meus pecados. E naquele momento eu senti que Deus, gente, eu não sei, é só quem passa é que sabe. É só quem sente é que sabe. Naquele momento eu senti Deus perdoando todos os meus pecados, todos eles. Não ficou nenhum não para trás não. E que pecados, viu? Muitos pecados. Eu me senti até mais leve depois. Tirou um peso do meu lombo de égua. Zoeira. Tirou um peso das minhas costas, mas foram todos perdoados. E desde então eu tenho procurado não cometer erros. Eu tenho tentado não pecar, mas não tem como a gente viver sem pecar, infelizmente. Infelizmente, por mais que a gente tente, uma hora a gente comete um erro, mesmo que pequeno, mas é um pecado. Dependendo, a gente faz coisas e a gente na hora percebe, ui, pequei. Mas eu não sei, tem coisas piores, e eu tenho tentado não cometer coisas grandes, terríveis, sabe? Eu tenho tentado viver tranquila, de boa, em paz.
agradando Deus. Eu tenho procurado agradar Deus. Mas não tem como não cometer pecados. Mas Deus, Ele é misericordioso. Todos os dias de nossas vidas, Deus tem tido misericórdia por cada um de nós. Ele derrama suas misericórdias sobre nós, todos os dias. Senão nós já teríamos sido consumidos. Beijos, fiquem em paz. Não deixe de acreditar. Não deixe de acreditar naquilo que Deus fez você sentir no seu coração. Não deixe que o diabo tire isso de você, não. Beijos.